Você provavelmente acredita que o mercado financeiro funciona da seguinte forma: alguém compra, alguém vende, investidores analisam gráficos, empresas crescem, notícias movimentam preços e, no meio disso tudo, as pessoas tentam ganhar dinheiro tomando boas decisões. Mas existe uma parte desse sistema que quase ninguém vê. Uma guerra silenciosa acontecendo agora, neste exato segundo, dentro de salas frias cheias de servidores gigantescos, cabos de fibra ótica e máquinas programadas para reagir mais rápido do que qualquer cérebro humano conseguiria imaginar. Enquanto você leva alguns segundos para abrir um aplicativo de investimentos, existem algoritmos executando milhares de operações antes mesmo do seu dedo tocar na tela. E aqui está a parte mais absurda. Essas empresas gastam bilhões não para prever o futuro da economia, mas para ganhar microsegundos. Microsegundos, uma diferença tão pequena que o ser humano nem consegue perceber. Só que, dentro desse mercado, 0,0001 segundo pode valer milhões de dólares. Agora pensa nisso com calma. Se alguém consegue agir antes de todos os outros, essa pessoa praticamente enxerga o mercado primeiro. É por isso que empresas financeiras pagam fortunas para colocar seus computadores fisicamente mais próximos da bolsa de valores. Não é exagero. Alguns metros de distância podem decidir quem ganha e quem perde dinheiro. O jogo mudou, e a maioria das pessoas continua acreditando que está competindo com outros investidores comuns, quando na verdade está disputando espaço contra máquinas que operam na velocidade da luz. Talvez o mais assustador não seja a existência dessas máquinas. Talvez o mais assustador seja perceber que milhões de pessoas colocam dinheiro nesse sistema todos os dias sem entender como ele realmente funciona. Porque enquanto o investidor comum tenta aprender o mercado, vendo vídeos na internet, gigantes financeiros estão travando uma corrida invisível para controlar o tempo. E quem controla o tempo, controla o dinheiro. O que você vai ver hoje não é apenas sobre tecnologia. É sobre um sistema tão rápido, tão agressivo e tão invisível que a maioria das pessoas perde antes mesmo de perceber que entrou no jogo. A ilusão do mercado justo. Durante décadas, venderam a ideia de que o mercado financeiro era um lugar racional. Um ambiente onde pessoas inteligentes estudavam empresas, analisavam números, acompanhavam notícias e tomavam decisões estratégicas para construir riqueza ao longo do tempo. A imagem sempre foi a mesma. Investidores olhando gráficos, especialistas debatendo economia, pessoas calculando riscos, dinheiro circulando de forma natural. E talvez você ainda imagine que seja assim. Talvez você ache que, quando aperta o botão de compra ou venda, existe alguém do outro lado tomando a decisão oposta naquele mesmo instante. Mas isso praticamente deixou de existir. Hoje, boa parte das negociações do mercado não passa pelas mãos humanas. São máquinas negociando com máquinas, algoritmos comprando e vendendo ativos milhares de vezes por segundo, sem emoção, sem dúvida, sem medo e sem hesitação. Enquanto uma pessoa comum demora alguns segundos para interpretar uma notícia, os sistemas automatizados já leram a informação, reagiram, executaram ordens e lucraram antes mesmo da maioria perceber o que aconteceu. E aqui começa a parte desconfortável. O pequeno investidor ainda entra no mercado acreditando que inteligência e paciência são suficientes para competir. Só que existe um detalhe que quase ninguém fala. Você não está jogando o mesmo jogo. Imagine entrar em uma corrida achando que todos estão correndo a pé e depois descobrir que alguns participantes estão usando carros de Fórmula 1. É exatamente isso que acontece no mercado moderno. Os grandes fundos financeiros não dependem mais apenas de economistas ou analistas. Eles dependem de infraestrutura tecnológica absurda, servidores ultra rápidos, cabos exclusivos, processamento avançado, inteligência artificial, algoritmos treinados para detectar comportamento humano em tempo real. O mercado deixou de ser apenas um espaço de análise financeira. Ele virou um campo de batalha tecnológico. E quanto mais você entende isso,
mais percebe uma verdade difícil de aceitar. Velocidade passou a valer mais do que conhecimento para muita gente dentro desse sistema. Porque no final, quem reage primeiro costuma levar o dinheiro. E enquanto milhões de pessoas estudam padrões gráficos tentando prever movimentos, existem máquinas criando movimentos antes que os humanos consigam enxergá-los. Talvez seja por isso que tanta gente sente que o mercado parece manipulado, estranho ou impossível de acompanhar. Porque, de certa forma, ele realmente mudou para algo que o investidor comum quase nunca consegue ver. Mas tudo fica ainda mais absurdo quando você entende até onde essas empresas são capazes de ir para ganhar uma vantagem mínima sobre os concorrentes. E é aqui que começa a verdadeira guerra dos milissegundos. A guerra dos milissegundos. Agora imagine uma disputa onde ganhar não depende de inteligência, experiência ou visão de mercado. Depende de velocidade, não velocidade humana. Velocidade física. Velocidade próxima ao limite da própria luz. É isso que acontece dentro do universo do High Frequency Trading. Empresas gigantescas travam uma corrida silenciosa para descobrir quem consegue enviar uma informação alguns microsegundos antes do concorrente. E quando eu digo alguns microsegundos, estou falando de uma fração tão pequena de tempo que parece irrelevante para qualquer pessoa normal. Mas no mercado financeiro moderno, essa diferença minúscula pode significar milhões sendo transferidos de um lado para o outro em segundos. É por isso que bancos e fundos de investimento gastam fortunas construindo estruturas absurdas. Algumas empresas literalmente mudam seus servidores de cidade apenas para reduzir o tempo que um sinal leva até a bolsa de valores. Outras investem em cabos de fibra ótica mais retos, porque uma curva no cabo pode gerar atraso. Sim, uma curva. Parece exagero até você entender o tamanho do dinheiro envolvido. Existe uma obsessão quase doentia por velocidade. Data centers gigantes são instalados próximos das bolsas, porque cada metro importa. Cada milésimo importa. Cada atraso pode representar perda de vantagem. E enquanto pessoas comuns ainda pensam no mercado como algo ligado à economia real, essas empresas estão disputando algo muito mais poderoso: prioridade. Quem chega primeiro vê primeiro. Quem vê primeiro, reage primeiro. Quem reage primeiro, normalmente ganha. Agora pensa no seguinte: no tempo que você levou para ouvir esta frase, algoritmos já executaram milhares de operações financeiras ao redor do planeta. Compraram, venderam, cancelaram ordens, detectaram movimentos, exploraram diferenças de preço invisíveis ao olho humano. Tudo isso antes de uma pessoa comum conseguir raciocinar sobre o que está acontecendo. E aqui está o detalhe mais perturbador. Essas máquinas não precisam acertar grandes movimentos do mercado. Elas lucram em pequenas distorções repetidas milhões de vezes, centavos, frações, micromovimentos. Só que em velocidades absurdas. É como ganhar quase nada, milhões de vezes seguidas. O mercado virou uma guerra onde a arma mais poderosa não é previsão econômica. É tempo. Tempo virou ativo financeiro. Tempo virou vantagem competitiva. Tempo virou dinheiro. E talvez agora você esteja começando a entender por que tantos investidores comuns sentem que estão sempre atrasados. Porque estão. Quando uma notícia chega até você, existe uma grande chance de que milhares de algoritmos já tenham reagido a ela antes. Quando você identifica uma oportunidade, talvez máquinas já tenham explorado aquela vantagem dezenas de milhares de vezes. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se essas empresas são tão rápidas, de onde realmente vem o dinheiro que elas ganham? Porque alguém precisa perder nessa velocidade toda. E a resposta pode incomodar muita gente. Como o pequeno investidor vira alvo sem perceber. Existe uma mentira silenciosa no mercado financeiro moderno, a ideia de que todos estão jogando sob as mesmas regras, porque, na prática, o pequeno investidor entra no mercado carregando emoções humanas, enquanto do outro lado, existem sistemas criados exatamente para explorar comportamento humano. E isso muda tudo.
Os algoritmos não enxergam pessoas, eles enxergam padrões, medo, ansiedade, ganância, impulsividade, reações previsíveis. Cada clique deixa rastros, cada ordem enviada revela intenção, cada movimento emocional vira dado. Enquanto alguém comum pensa, será que eu compro agora? A máquina já identificou hesitação, já analisou fluxo, já calculou probabilidade, já reagiu. É como jogar xadrez contra um adversário que consegue prever milhares de movimentos antes mesmo de você tocar na peça. E aqui começa uma das partes mais desconfortáveis de entender. Muitas dessas estratégias de alta frequência não precisam destruir o investidor diretamente. Basta ficar na frente dele. Imagine que milhares de pessoas querem comprar uma ação naquele instante. Os algoritmos detectam esse movimento antes da maioria das ordens serem concluídas. Em microsegundos compram primeiro. Logo depois, revendem pelo novo preço que eles mesmos ajudaram a acelerar. Parece invisível, pequeno, insignificante. Mas multiplicado milhões de vezes, gera fortunas gigantescas. E quem paga essa diferença quase imperceptível? O mercado inteiro. Inclusive o pequeno investidor que acha que perdeu dinheiro apenas porque o timing foi ruim. Só que, muitas vezes, o jogo já estava acontecendo em outra velocidade. Enquanto você pensa, a máquina já reagiu. Enquanto você analisa, ela já executou. Enquanto você sente medo, ela já encontrou oportunidade dentro da sua emoção. E talvez seja isso que torna tudo tão perturbador. O sistema foi evoluindo não para favorecer quem entende mais de economia, mas para favorecer quem consegue explorar informação e velocidade antes dos outros. Por isso, tanta gente entra no mercado acreditando que falta inteligência, quando, na verdade, o problema pode ser estrutural. É como entrar em um cassino onde algumas mesas descobrem suas cartas antes da rodada começar. Ainda existe gente ganhando dinheiro? Claro que existe. Mas entender o funcionamento do jogo muda completamente a forma como você enxerga risco, investimento e até a própria ideia de mercado livre. Porque existe uma diferença enorme entre participar de um mercado e servir de liquidez para máquinas mais rápidas do que você. E o mais assustador é que essa corrida ficou tão extrema que, em alguns momentos, nem os próprios humanos conseguem controlar o que criaram. É aí que começam os eventos que quase ninguém gosta de discutir. Quedas relâmpago, bilhões evaporando. Algoritmos reagindo uns aos outros em velocidades fora do controle humano. O lado sombrio que quase ninguém discute. Existe um momento em que a velocidade deixa de ser apenas vantagem competitiva. Ela vira risco sistêmico. E poucas pessoas percebem o quão perigoso isso pode ser. Porque quando máquinas começam a negociar entre si em velocidades absurdas, o mercado deixa de funcionar como algo totalmente controlado por seres humanos. Os próprios algoritmos começam a reagir uns aos outros, sem emoção, sem pausa, sem consciência, apenas executando comandos em cadeia. E foi exatamente isso que criou alguns dos episódios mais assustadores da história financeira moderna. Quedas gigantescas acontecendo em minutos, bilhões desaparecendo quase instantaneamente, movimentos tão rápidos que investidores comuns nem conseguem entender o que aconteceu antes do prejuízo aparecer na tela. Em alguns casos, o mercado simplesmente entrou em colapso temporário, porque algoritmos começaram a vender em massa ao detectar movimentos uns dos outros. Uma máquina reage, outra interpreta aquilo como risco, outra vende mais rápido, outra acelera o movimento. E, de repente, o sistema inteiro entra em efeito cascata. Tudo isso em segundos. Agora, pensa na fragilidade disso. Grande parte do dinheiro do planeta circula dentro de um sistema, onde decisões são tomadas numa velocidade que o cérebro humano não consegue acompanhar em tempo real. E talvez a parte mais inquietante seja esta. Às vezes, nem os criadores desses algoritmos conseguem prever exatamente como eles vão reagir quando milhares de sistemas começam a interagir ao mesmo tempo. O mercado virou um ambiente tão automatizado que, em determinados momentos, os humanos apenas assistem.
tentando entender, tentando desacelerar, tentando recuperar controle. Só que controle e velocidade raramente caminham juntos. Quanto mais rápido o sistema fica, mais difícil se torna prever consequências. E isso cria um paradoxo perigoso. As instituições financeiras precisam dessas tecnologias porque elas geram lucro absurdo. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas tecnologias aumentam a complexidade e a instabilidade do próprio mercado. É como construir motores cada vez mais potentes em um carro onde ninguém tem certeza absoluta se os freios vão responder a tempo. E enquanto tudo isso acontece, milhões de pessoas continuam acreditando que os preços sobem e descem apenas por causa da economia, das notícias ou das empresas, sem perceber que existe uma camada invisível de máquinas influenciando movimentos o tempo inteiro. A verdade é que o sistema financeiro mundial começou a operar numa velocidade tão extrema que o dinheiro deixou de acompanhar o ritmo humano. Hoje, informação vale mais do que produto, velocidade vale mais do que análise, e tempo vale mais do que esforço. Só que existe uma peça ainda mais importante nessa história, porque os maiores jogadores desse sistema descobriram algo muito antes da maioria das pessoas. O verdadeiro lucro não está em prever o mercado, está em controlar o fluxo dele. O verdadeiro negócio não é investir, é controlar o fluxo. Quando a maioria das pessoas pensa em riqueza no mercado financeiro, imagina alguém fazendo previsões brilhantes, um investidor genial antecipando crises, um especialista descobrindo empresas promissoras, alguém acertando o momento exato de comprar ou vender. Mas nos bastidores do sistema moderno, os maiores lucros, muitas vezes, não vêm de prever o futuro. Vêm de controlar o caminho que o dinheiro percorre. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quem tenta prever o mercado assume risco. Quem controla fluxo cria vantagem. Os gigantes financeiros entenderam isso há muito tempo. Por isso, investem bilhões em infraestrutura, dados, inteligência artificial e velocidade. Porque, no fundo, o objetivo não é apenas descobrir para onde o mercado vai, é chegar primeiro. Sempre primeiro. Primeiro para detectar uma ordem. Primeiro para reagir a uma notícia. Primeiro para encontrar diferença de preço. Primeiro para ocupar espaço. No mercado moderno, antecipação virou poder. E talvez agora você entenda por que empresas lutam tanto por microsegundos. Porque quem domina o fluxo, domina a oportunidade. Pensa em uma rodovia congestionada. A maioria das pessoas está presa no trânsito tentando avançar lentamente. Mas imagine alguém que consegue enxergar todos os carros em tempo real, abrir atalhos invisíveis e passar antes de todo mundo. É isso que esses sistemas fazem dentro do mercado financeiro. Eles observam movimentação, detectam comportamento, antecipam direção, exploram atraso e lucram em cima da velocidade. Enquanto milhões de investidores estão preocupados em descobrir qual ação vai subir, os maiores jogadores do mercado estão preocupados com algo muito mais poderoso: quem verá o movimento antes dos outros. E isso muda completamente a lógica do dinheiro, porque o jogo deixa de ser apenas inteligência financeira. Ele passa a ser domínio tecnológico, domínio informacional, domínio temporal. Quem controla o tempo controla a prioridade. Quem controla a prioridade controla a execução. Quem controla a execução controla a vantagem. E vantagem repetida milhões de vezes se transforma em bilhões. Talvez seja por isso que tanta gente sente que está sempre correndo atrás no mercado. Porque realmente está. O pequeno investidor normalmente reage ao que já aconteceu. Os gigantes financeiros tentam agir antes que aconteça. E quando você percebe isso, começa a entender algo ainda maior. O sistema financeiro moderno não recompensa apenas quem trabalha duro ou quem estuda mais. Muitas vezes, ele recompensa quem consegue enxergar primeiro, reagir primeiro e influenciar o fluxo antes da multidão perceber o movimento. Só que existe uma pergunta inevitável depois de tudo isso. Se o jogo funciona dessa forma, então o que realmente resta para as pessoas comuns? Desistir, aceitar derrota ou aprender a enxergar o sistema com outros olhos,
Porque talvez a maior vantagem hoje não seja a velocidade, talvez seja a consciência. Conclusão transformadora. Depois de entender como funciona o High Frequency Trading, fica impossível olhar para o mercado financeiro da mesma forma. Porque a imagem vendida para a maioria das pessoas é muito diferente da realidade que existe nos bastidores. Enquanto milhões acreditam que o mercado é apenas análise, estratégia e paciência, existe uma estrutura invisível funcionando em velocidades que ultrapassam completamente a capacidade humana. Máquinas negociando com máquinas, algoritmos reagindo em microsegundos, empresas disputando metros de distância física para ganhar vantagem. Uma corrida silenciosa, onde tempo virou a moeda mais valiosa do planeta. E talvez a parte mais importante de tudo isso não seja sentir medo. É despertar. Porque quando você entende o jogo real, você para de se culpar por certas coisas. Você percebe que o sistema moderno foi construído para favorecer quem possui estrutura, velocidade, informação e tecnologia. Isso não significa que seja impossível vencer. Significa apenas que jogar sem consciência é extremamente perigoso. Muita gente entra no mercado acreditando que basta seguir dicas, copiar estratégias ou encontrar o ativo perfeito. Mas o problema nunca foi apenas escolher o investimento certo. O problema é não entender o ambiente onde esse investimento existe. Talvez você nunca tenha perdido apenas por falta de inteligência. Talvez tenha perdido porque estava competindo em um jogo que opera numa velocidade invisível para pessoas comuns. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você entende como o sistema realmente funciona, suas decisões começam a mudar. Você para de agir por impulso, para de acreditar em promessas rápidas, para de enxergar o mercado como cassino emocional. Consciência reduz armadilhas, consciência reduz manipulação, consciência reduz ingenuidade. No fim das contas, velocidade domina os mercados, mas emoção ainda domina as pessoas. E talvez a maior liberdade financeira hoje não seja tentar vencer as máquinas no próprio terreno delas. Talvez seja desenvolver algo que elas nunca terão: consciência, paciência, controle emocional, capacidade de enxergar além da ilusão. Porque enquanto milhões correm desesperadamente atrás da próxima oportunidade financeira, os verdadeiros gigantes continuam disputando algo muito maior: quem chega primeiro ao próximo milissegundo. Se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, então você já percebeu uma coisa importante. O jogo financeiro moderno é muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. E a pior armadilha não é perder dinheiro. É continuar vivendo sem entender o sistema, que influencia suas decisões todos os dias. Porque quando você começa a enxergar o que acontece nos bastidores, você deixa de agir no automático. Deixa de seguir a multidão. Deixa de acreditar em promessas fáceis. Esse canal existe exatamente para isso, para revelar os mecanismos invisíveis que quase ninguém explica. Então, se você quer continuar entendendo como dinheiro, tecnologia, bancos e poder realmente funcionam, se inscreva agora no canal. Porque os próximos vídeos vão mostrar coisas que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. E enquanto muita gente continua distraída tentando encontrar atalhos financeiros, quem entende o sistema começa a enxergar o mundo de outra forma.